No vídeo de hoje falaremos sobre 5 erros aí que os jovens advogados cometem no início da carreira. Se você quer saber quais são esses erros e você gostaria de evitar, então fique comigo até o final. Muito bem, acadêmicos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece e está chegando agora, meu nome é Rafael, sou advogado. Antes de mais nada, né, deixa aí o seu like, se eu gostei, já deixa um comentário no vídeo, se você gostou, se inscreva no canal e ative aí o sininho de notificações para que você não perca os próximos vídeos. Estou aqui num cenário diferente, né, não estou no meu escritório hoje, estou no escritório da minha esposa, então estou aproveitando esse tempinho aqui para poder gravar esse vídeo aqui que eu já estou devendo há algum tempo, tá? Então vamos lá. Quais são esses 5 erros aí? No início da advocacia é comum, não é? Os advogados aí baterem a cabeça, até mesmo porque não tem uma experiência, não é verdade? Então é muito difícil, né? Esse começo de carreira é muito difícil e nós acabamos aí cometendo erros básicos, erros que é mais experiência, né? Erros que nós vamos perceber ao longo do tempo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns erros, né, que ou eu mesmo cometi, ou vi alguns colegas cometerem, alguns erros que são mais corriqueiros mesmo aí na profissão no início, tá bom? O primeiro erro então é esse: fazer sociedade com colega de faculdade. Muitas vezes nós temos, né, amigos dentro da faculdade e acaba criando um laço, né, planos, né, e muitas vezes acaba que, como é muito próximo, tem aquela ambição, tem aquele desejo de iniciar um escritório junto, né? E isso é um erro muito comum, gente. Isso é um erro muito comum, principalmente no início, né, da carreira. Eu vi muitos advogados terminarem amizades de anos por causa de sociedade, né? Porque muitas vezes não dá certo, né? E existem alguns motivos para não dar certo, não é verdade? Por exemplo, o primeiro é a imaturidade, né? Você não tem maturidade ainda para lidar com uma sociedade dentro de uma advocacia, porque muitas vezes os advogados não conhecem como é um ambiente de escritório, principalmente você que está iniciando, não fez um estágio ou não sabe como é um ambiente de escritório. Então acaba que vocês iniciam ali a carreira e querem, né, fazer uma sociedade, muitas vezes para que possa aí andar mais rápido ou que possa até dividir gastos, né? Mas isso é um erro muito comum, isso é um erro muito comum, gente. E eu já vi amizades de anos, né, ser jogado fora, realmente saírem brigados por causa de desentendimento, porque muitas vezes pensamentos diferentes, né? Então, se você deseja, né, construir uma sociedade, né, quando você vê os maiores escritórios hoje, escritórios que estão aí, eles são em sociedades, né? Eles são geralmente são 2 advogados, né? Advogados associados e tal. Mas você precisa primeiro construir, né, uma solidez, né? Você precisa construir uma solidez. Algumas dos erros principais ou algumas das brigas principais também são clientes. Muitas vezes os associados, eles costumam abrir ali uma sociedade, abrir um CNPJ mesmo pela OAB, e isso acaba que como está no começo, pode ser que um engane clientes mais do que o outro. Às vezes vocês escolhem dividir áreas, algum está com muito serviço, outro está com pouco. Então, esse tipo de situação é bom você evitar no começo, né? Se você deseja fazer, então faça uma parceria. Sabe que uma parceria faz ali um escritório, mas cada um com a sua independência, entendeu? Ele com os clientes dele, você com os seus clientes, e divide os gastos, né? Divide esses gastos. Mas não faça sociedade já no início. Não faça sociedade já no início, porque é um erro muito grande, né? Então, por alguns motivos que eu listei. Imaturidade, ainda não tem uma clientela, ainda vocês não definiram uma área de atuação. Se definir essa área de atuação, você ainda não se especializou, né? Então, é muito comum esse tipo de erro e é bom você evitar, né? Se você evitar esse primeiro erro, né? Você vai ter aí... não vai ter dor de cabeça, né, digamos assim, tá bom? O segundo erro aqui que eu listei é não definir uma área de atuação, né? Esse foi um erro que eu cometi, né? Infelizmente esse erro me custou um pouco, né? Eu ainda pago o pato por isso.
Se eu tivesse definido uma área de atuação desde o início, talvez não, com certeza eu estaria muito mais longe do que eu estou agora, mas é um erro que é comum, infelizmente, né? Então esse é um erro principal aí do jovem advogado. Então se você está iniciando, já não tem como, né? Você vai ter que ser um generalista, você vai ter que pegar processos de diversas áreas, até mesmo porque você precisa adquirir experiência, você precisa também de honorários, você precisa se manter ali do dia a dia, né? Você não vai ter muitos clientes naquela área que você escolheu. Mas mesmo assim, né, é importante que você defina uma área e já vá se especializando nela, né? Não precisa você esperar se especializar para você iniciar a advocacia. Isso é um erro também, né? Isso é um erro clássico, né? Comece generalista mesmo, faz ali, pegue todas as áreas, se você gosta de civil, pega as áreas civil, se você gosta de penal, é bom que você cumule um pouco, ou penal ou civil trabalhista, né? Dependendo aí do seu gosto. Mas de qualquer forma, é bom que você defina, né? Define essa área de atuação. Enquanto você está atuando generalista ali, provavelmente você vai, né, pegar gosto por alguma área ali, né? Você pode, às vezes você gosta mais de previdência, por exemplo, e você pode acumular, por exemplo, previdência com trabalhista, ou você pode acumular direito de família com sucessões, que é muito parecido, né? É meio que praticamente a mesma matéria. Então, assim, esse tipo de coisa vai fazer com que você vá ganhando experiência e a hora que você definir uma área de atuação, né, você já vai estar experiente o suficiente para você tocar esses processos e começar a ganhar nome. E você vai construindo, né, o seu nome, você vai construindo a sua história, você vai conseguindo aí bons honorários, bons clientes, né? Então defina uma área de atuação, escolha aí uma área que você goste. Não confunda matéria que você gosta na faculdade com matéria que você vai trabalhar, porque é diferente, tá? Às vezes pode ser aquela matéria que você odeia na faculdade, mas que na prática você ame. Até porque você pode confundir isso um pouco com o seu professor, né? Muitas vezes você não gosta da matéria porque o professor não se identificou com você ou você não se identificou com o professor. Às vezes ele está falando grego, né, para você dentro da sala de aula. Muitas vezes outra pessoa está amando esse professor e confunde amar a matéria com gostar do professor. Então tome um pouco desse cuidado, isso é muito comum também acontecer, né? Então atue na área, experimente, vê como que é realmente a prática na prática, porque a prática não reflete, tá? A prática não reflete a faculdade, não reflete né, aquilo que você estuda na teoria, né? A prática ela é totalmente diferente, né? Porque existe matérias de direito que são mais burocráticas, precisam de mais documentos, né? Que a parte administrativa é muito grande, é maior, inclusive, que muitas vezes que a parte judicial, né? Que pode ocorrer aí. Então, atue na área, né? Veja, experimente, e depois que você, se você tiver certeza do que você quer, cara, se especialize e atue somente nessa área, mas também ser um generalista não vai ter escapatória, né? Você vai ter que ser um generalista ali pelo menos 1 ou 2 anos ali, que é o que eu recomendo para você, para que pegue experiência, vai pegando experiência, vai trabalhando, vai aprendendo a trabalhar, porque quando você se colocar numa posição de especialista, você já vai ter uma base processual muito boa, né? E você vai poder aí atuar com excelência com seus clientes, tá bom? Então o terceiro erro aí que o jovem advogado costuma cometer é não prestar um bom atendimento, né? E quando eu digo não prestar um bom atendimento, não se resume a um local específico. Por exemplo, se você está iniciando na advocacia, não necessariamente você precisa ter um espaço físico, né? Você pode atuar em cowork, né, que são salas que fazem locação ali para um atendimento único, você paga hora, né, você aluga o horário do cowork. Tem salas comerciais, tem a sala da UB, você pode atender numa cafeteria legal, você pode atender num shopping ou num boulevard, não sei. Mas o bom atendimento é aquele atendimento seguro, né? Você precisa superar a insegurança que você tem, porque infelizmente os primeiros clientes você vai inseguro, né? Então, algumas dicas que eu te dou é a seguinte: peça para ele uma prévia do assunto. Fala, do que se trata o seu assunto? Ele vai dar uma prévia para o assunto, e você se prepara para ir, né, para ir conversar com ele. Não deixa isso no escuro,
né? Se você deixar no escuro, pode ser sim que você passe insegurança para o seu cliente, né? Mas geralmente como ele vai marcar horário, você vai ter contato com ele. Então pergunte, fala, que se trata o seu assunto? Você pode me dar uma prévia? Aí ele passa a prévia para você, aí você já consegue pedir alguns documentos para ele levar no dia, você já consegue estudar, fazer um estudo prévio ali do caso dele, né? Então esse tipo de estratégia te ajuda, né? Esse tipo de estratégia só tem a somar para você, né? Então você presta um bom atendimento assim, né? Quando você conversar com ele também, não seja um robozão, sabe? Não tente falar coloquial, não tente falar como se você estivesse falando com um juiz, ou com um promotor, ou com outro advogado. Converse normal, como você conversa com um amigo, né? Trata essa pessoa como um ser humano, não trata como um produto, né? Se você tratar essa pessoa como um ser humano, seu atendimento já vai ser excelente. Essa pessoa já vai sair satisfeita dali, já vai sair com confiança, né? Porque a principal confiança que a pessoa pega em você não é o seu saber jurídico. Até mesmo porque não tem como, você não vai conseguir passar para ela ali um conhecimento. Não tem como ela aferir se você é um bom advogado ou não. Não tem como ela aferir isso, não tem como ela ver, por exemplo, o seu diploma. Ela não sabe se você é um bom advogado ou não. Então, a confiança que ela vai pegar em você é essa confiança que você vai passar para ela. Essa segurança, sabe? É se tratar ela como uma pessoa, como um ser humano, como um amigo. Se você fizer isso, essa pessoa ela vai falar bem de você para a cidade inteira, né? Essa pessoa sempre vai indicar você, essa pessoa sempre vai falar que você tratou ela super bem, porque as pessoas têm isso, né? Em qualquer ramo, pode ser vendas, pode ser atendimento ao público, advocacia, pode ser dentista, médico, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, quando você presta um bom atendimento, quando você é educado com a pessoa, quando você se preocupa com a pessoa, né? Então faz isso. Se você, por exemplo, pergunte como foi o dia dela, fala aí, tudo bem, como foi seu dia, tal, dá um quebra de um gelo, faz uma piada ali. Não tente ser engraçado se você não é engraçado. Não tente fazer piada se você não é bom em fazer piada. Não tente ser sério se você é um cara mais brincalhão. Seja você mesmo. E passe isso para a pessoa. Passe que é você que está ali, né? Que não é uma pessoa que você não é. Não tente ser o que você não é. Se a pessoa perceber isso, ela não vai pegar confiança em você. E ela vai se sentir meio que, nossa, o cara tentou, tentou ser o que não é, ou ele achou que eu era assim ou assado. E as pessoas, infelizmente, hoje são meio carentes, né? Às vezes você responde uma coisa, a pessoa já acha que você está afim dela, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas estão muito carentes, né? Então, faça esse bom atendimento, se preocupe com ela, sinta a dor dela e, cara, você vai ganhar ali a confiança e vai prestar um excelente atendimento, tá? Quarto erro, então, que eu separei pra gente conversar é o medo de cobrar honorários. Cara, não tenha medo de cobrar honorários, né? Muitas vezes você vê a tabela da OAB ali, tá aquele valor, você fala, nossa, mas eu vou cobrar tudo isso. Cara, não tenha medo. Se a OAB está colocando essa tabela, tem um motivo, né? Essa tabela não foi colocada ali aleatoriamente, né? Ou sem qualquer sem qualquer discriminalidade, né? Então, busque cobrar honorários, mesmo que você parcele isso em 20 vezes. Não tem problema, né? Você vai parcelar, se a pessoa não tem condição de pagar, fala, não, eu parcelo para você em 20 vezes. Imagine se você tiver 20 clientes parcelando em 20 vezes, né? Então você está recebendo aquele honorários por mês, né? Então você faz um salário, você consegue fazer um caixa para você se mantendo, se organizando, investindo na sua carreira, investindo no seu escritório, né? Em você. Então, não tenha medo de cobrar honorários, não faça valores baixos, tá? Não faça isso, não prostitua a sua profissão, tá? Você ralou muito para chegar onde você está. Você é um advogado, não é fácil passar na prova da OAB, né? Em média 17%, né, que prestam a prova, dos alunos que prestam prova da OAB passam, tá? Então, assim, não é fácil, não é uma prova fácil. Tá? Não foi fácil você fazer os seus 5 anos de faculdade, não foi fácil você fazer sua especialização, você passar na prova, você passar horas e horas estudando, comprando cursinho. Cara, não faça isso, tá? Não se prostitua, tá? Se valorize o seu trabalho, valorize os seus honorários, porque você vale sim, tá? Você vale os seus honorários sim. E se a pessoa achar que você está cobrando muito, então acho que não vale a pena ser seu advogado. E eu vou contar uma história para vocês, tá?
chegou uma determinada pessoa no meu escritório, né, queria um determinado trabalho, e eu passei os honorários para ela, né, eu passei ali o mínimo da OAB, que acho que 5 mil reais mais ou menos que dava. E ela assustou com o valor, falei, nossa, mas tudo isso, não sei o que. Eu falei, olha, o valor é assim assado, né, esse é o valor que o meu escritório pode fazer para você. Ele agradeceu tudo e foi embora. Passou alguns dias, ele me ligou e quis ir no escritório. Eu falei, ele vai, né, contratar o serviço. Quando chegou lá, ele disse que fez algumas cotações, né? Aí eu já até achei estranho, falei, cotação? Ele falou, cara, ele tem esse advogado aqui que fez para mim por 1.200. Aí, como eu peguei mais confiança em você, eu vim aqui para ver se você cobrir esse valor. Eu fiquei assim, pasmado, né? Um serviço que a tabela da OAB está determinando 5 mil reais, esse advogado tá fazendo por 1.000, né? E ainda parcelou em 6 vezes. Então, eu fiquei perplexo, né? Aí eu expliquei algo para ele que eu quero que vocês gravem. Eu disse para ele o seguinte, falei, olha, a advocacia de maneira nenhuma é uma profissão que você escolhe pelo preço, você escolhe pela confiança. Se esse advogado está cobrando tão barato assim, e tem um advogado que está cobrando mais caro na sua percepção de caro, então alguma coisa estranha tem. É muita discrepância, 5 mil para 1.200, não é verdade? Eu falei, olha, o que eu posso fazer é parcelar para você em 20 vezes, eu consigo parcelar em 20 vezes se você quiser, mas eu não consigo fazer um valor mais baixo, até porque eu acho que na ética da advocacia isso não pode, né? Eu posso cobrar o mínimo da OAB, mas eu posso parcelar esse mínimo em 20 vezes, mas menos eu não posso fazer, porque até para mim não compensa. Isso é uma ação que eu vou administrar por 3 anos. Aí você divide 3 anos por 5 mil, né? É o salário mensal que ele te pagou pelo processo, para você cuidar do processo. E você tem que cuidar do processo, você vai acompanhar o processo, você vai receber intimação, você tem que fazer os prazos processuais, então, né, não vale a pena. Ele não quis contratar o serviço, foi para casa, e meio que sumiu, nunca mais ouvi falar dele. Passou ali uns 4, acho que mais ou menos uns 6 meses, ele entrou em contato de novo, disse que precisava falar comigo, queria ir no escritório. Eu disse que podia ir, e ele foi. Marquei um horário para ele, ele foi. Chegou lá, né, ele disse que tinha fechado com aquele advogado, que ele tinha pago 1.200 reais para o advogado, e que agora ele estava ligando para ele e ele não atendia, né? Mandava mensagem, não respondia, ligava, não atendia, ia no escritório dele e não achava, e ele queria saber como que estava o processo, e ele queria que eu visse para ele. É brincadeira ou não? Obviamente que deu vontade de xingar ele, né? Mas eu não fiz isso por educação, e eu falei, olha, se você fechou com esse advogado, você escolheu preço ao invés de confiança, então você vai ter que correr atrás do seu prejuízo agora, né? Se você quiser que eu olhe esse processo, você vai ter que destituir os poderes dele, me contratar e pagar o que eu cobro. Aí eu vou ver esse processo para você. Aí quando você ligar, eu vou te atender. Quando você quiser vir no meu escritório, eu vou te receber, né? Mas enquanto isso, o advogado seu é ele, e eu não vou acessar nenhum processo e também não vou te falar nada, porque quem é o dono do processo é ele, né? Quem é o procurador, o seu procurador é ele, então eu não vou, né, até mesmo por ética, eu não vou entrar nesse processo para olhar nada, né? E eu não quis falar para ele, mas nem processo existia, né? O advogado nem tinha distribuído a ação dele ainda. E é uma coisa muito triste que acontece no meio da advocacia, né? Existem colegas aí que banalizam, né? E por muitas vezes essa é uma prática que acaba meio que corriqueira, sabe? Porque assim, imagina, esse advogado ele cobra R$1.000 para fazer uma ação, o outro advogado está cobrando 5. Esse advogado que cobra 1.000, muita gente vai contratar ele. Então ele vai ter muito serviço, ele não vai ter condição nem de cumprir os próprios prazos, né? Então é um advogado que vai trabalhar muito e vai ganhar pouco, né? Vai ganhar médio ali. Então escolha ser um advogado que trabalhe menos e cobre o correto. Eu prefiro, né? E eu disse para ele, olha, eu prefiro não fazer a sua ação do que fazer por um valor menor, até porque eu tenho uma estrutura boa. Falei, eu tenho uma estrutura, eu tenho um modo de trabalhar. Porque assim, não é só o serviço. Às vezes a pessoa chega no seu escritório e fala assim, mas é uma coisinha fácil. Cara, não é uma coisinha fácil, né? Não é uma coisinha fácil, é uma coisinha que vai fazer você, né, gastar seu tempo. Você vai
Você tem uma estrutura por trás, né? E a estrutura não só jurisdicional, né? Uma estrutura de atendimento, uma estrutura de humanidade, uma estrutura de presença, né? De confiança, tá bom? Então tenha isso com você, tá certo? E o quinto e último erro é negligenciar o contrato de honorários. Cara, não abra mão do contrato de honorários. Mesmo que, mas é meu amigo, é minha tia, é meu tio, cara, não faça isso. Não negligencie seu contrato de honorários. Faça um contrato de honorários, faça a pessoa assinar o que combinou pagar. Por quê? Mesmo que você não queira cobrar essa pessoa depois, mesmo que você não vá fazer isso, mas você fazendo um contrato de honorários, entregando para ele uma cópia, ele vê que ele tem um contrato em mãos, ele vai se sentir, como que eu vou dizer, mais constrangido a não te pagar, né? A chance dele te pagar aumenta muito com o contrato, com a presença desse contrato. Com a ausência desse contrato, as chances, né, dele não honrar com os pagamentos que vocês combinaram é muito grande. Até mesmo porque esse contrato vai te dar um respaldo, né, vai te dar uma segurança, né, tá certo? Bom, esses foram os 5 erros, então, né, que o jovem advogado costuma cometer. 4 dos 5 que eu disse para vocês eu cometi, né? Paguei pato por isso, paguei muito. Teve um processo que era valores exorbitantes, né? Esse processo era para me ter dado uns bons honorários e a pessoa, porque não tinha um contrato, quis fazer, por exemplo, a gente tinha combinado 30% e quis fazer 20% e ficou brigando para 20%, né? Porque encheu o olho quando viu aquele valor exorbitante e quis, né, de toda forma, né? Então, infelizmente, eu tive, né, que ceder, porque eu também não queria brigar. Eu falei, eu não vou ficar brigando com esse cara por causa de 10%, não. Peguei, fui lá, fiz 20% para ele, mandei esse cara embora e também dispensei como cliente, né? Dispensei como cliente. Falei, olha, a partir de hoje, o escritório está com as portas fechadas para você. Porque assim, não dá para ser assim, né? Você é advogado, mas você precisa de clientes, mas você também é ser humano. Você também tem que ter confiança no seu cliente. Se você perdeu a confiança no seu cliente, demite ele. Fala assim, olha, é o seguinte, não quero mais ser seu advogado, tá aqui minha renúncia e tal. Explica para ele, fala, peticiona no processo lá, e o juiz vai dar 10 dias para ele constituir o teu advogado. Né? Mas não precisa, cara, não fique sofrendo por causa de cliente sem educação, cliente chato, cliente que pegajoso, que todo dia manda mensagem perguntando o processo. Já deixa bem claro para ele. Fala assim, olha, o processo demora, quando tiver movimentação que seja necessária, eu vou te comunicar. Né? E eu não sou mais educado com o cliente, lógico, mas quando manda muita mensagem, eu sempre no finalzinho eu coloco, falo assim, olha, quando tiver uma movimentação que necessite a sua ciência, eu vou te notificar, pode ficar tranquilo, tá bom? Se eu não te mandei mensagem é porque não houve ali um movimento processual que eu preciso falar para você, né? Então já deixa ali o número do processo com ele também. Se você quiser, já ensine ele a acompanhar o processo ali. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. O lado bom é que ele vai acompanhar, não vai ficar te mandando mensagem. O lado ruim, se for aquele cliente que vai olhar todo dia, qualquer coisinha que o juiz mandar ali, ou que a vara colocar, ele vai mandar mensagem para você perguntando o que é, né? Então, vai de você escolher aí. Eu passo, né? Eu tenho esse costume, eu passo ali o número do processo, passo também o site que ele vai acompanhar. No meu caso, como eu sou do estado de São Paulo, é o ESAGE, né? Ou o PJE do TRT15, então a pessoa mesmo acompanha o seu processo ali, tá bom? Bom, esse vídeo ficou um pouco longo, tá? Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te ajudado. Se você está aí no início, cara, não cometa esses erros, tente evitar no máximo, que você vai me agradecer lá na frente, tá bom? Então, lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Deixa aí, já ativa o sininho de notificações, deixa o like aí se você gostou, deixa o dislike se você não gostou, e comente aí o que você achou desse vídeo, ou uma pergunta, uma dúvida que você tem, e eu vou tentar responder para você, tá bom? Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.